que afetam toda a nação, certas determinações que afetam até outras nações, como é o caso dos países poderosos que, quando tomam decisões, aquelas decisões extrapolam as fronteiras de sua nação, como os Estados Unidos agora têm feito com a sua política externa. Muitas decisões dos Estados Unidos têm afetado o mundo todo, por causa da imponência, da pujança do poder daquele país, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista militar. Então, os anúncios, eles têm tanta autoridade quanto aquele que o anuncia. Uma republiqueta, os anúncios de um presidente de um país de terceiro mundo não afetam ninguém. Mas quanto mais poderoso o país, mais então aqueles anúncios trazem efeito prático. Agora imagine vocês, o anúncio feito pela Suprema Presidência da Glória, do absoluto poder eterno. Precisamente isso que nós vimos aqui. Uma proclamação feita por Deus para abranger todo o planeta. Uma proclamação de um projeto divino que agora nós conhecemos, mas quando Isaías ele escrevia isso, movido pelo Espírito de Deus, ele não sabia, ele não conhecia. Aliás, nada do que nós vimos ele viu, apenas creu, mas ele foi um arauto, um porta-voz. E ele começa esse capítulo falando assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Percebe que ele não fala de si mesmo aqui. Esse anúncio reporta alguém muito maior do que ele. Ele está anunciando que alguém muito poderoso chegaria um momento que tomaria algumas ações, faria certas decisões acontecerem no plano terreno. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. É o que foi anunciado a Maria. Esse menino vai ser para edificação de muitos, mas vai ser a queda de outros tantos. Quem se apoiar nele para construir a sua vida vai construir uma base sólida, mas quem se levantar contra ele vai ser esmagado por essa pedra. É uma pedra de escândalo e uma pedra de tropeço. Esse é o anúncio do Senhor Jesus. É o assinalamento da unção que viria sobre Jesus Cristo para pregar boas novas. Sabe o que significa evangelho? Significa boas novas. Aqui ele estava falando sobre o anúncio do evangelho. Esse evangelho que quando a pessoa recebe, entende, ele começa a se transformar. E ele fala de uma forma tão bonita, né? Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Quer dizer que aqueles que estavam com o coração amargurado, cansado, ele ia restaurar o coração deles. Ele tinha remédio para isso. E também, irmãos, ele ia proclamar liberdade aos cativos e abrir a prisão dos presos. Isso aqui até hoje, irmãos, ecoa, vai ecoar até o último momento essa maravilhosa proclamação. Jesus continua restaurando corações, ele continua proclamando liberdade aos cativos e continua abrindo a prisão para os presos. Todos quantos foram feitos prisioneiros
nessa grande guerra universal só podem ser soltos por aquele que tem o poder em si mesmo. Ele se veste da própria glória. Ele levou cativo o cativeiro. Está escrito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Abriu a prisão. Abriu a porta da prisão. Isso aqui nós temos que dar muito valor, irmãos. Muito valor. Porque a nossa vida, ela foi ressignificada, ela foi muito valorizada. Deus colocou em Cristo para nós um valor que nós não tínhamos. Nos deu um valor muito alto. Ele soltou cada um de nós das amarras da morte. As pessoas em fora estão vestidos da morte. O pecado é um pacto com a morte. Quem vive em pecado não tem saída para ele. Se não abandonar o pecado e se vestir de salvação, nunca vai ver algo. E Deus tirou o irmão, tirou a irmã. Restaurou os corpos. Você está com o coração contrito? Tem alguma coisa que te perturba muito? Aqui é um consultório bom para você. Sabe por quê? Jesus Cristo prometeu que Ele vai restaurar seu coração. Está coração que está com medo, está assustada, está cansada, está aflita? A palavra de Deus, ela tem a propriedade de entrar dentro dos seus ouvidos e descansar seu coração na esperança de que Ele vai te ajudar. Isso é fé, é fé. A palavra de Deus, ela pode fazer isso. Nós pela fé, tá? Um dia um irmão me deu uma sementinha de, como chama lá, mostarda. Irmão desse tamanho assim, desse tamanho foi uma sementinha. Se você tiver fé, igual a semente de mostarda, mas é isso aqui, irmãos, ó. Você fala para a montanha, lança-te no mar. E eu te falo, se a sua fé for desse tamanho, eu digo que aquela montanha vai ser lançada no mar. E ele fala que essa sementinha é menor, mas quando ela é lançada no chão e cresce, ela fica a maior de todas as hortaliças, uma árvore grande. E é assim que acontece conosco. Deus tirou você da cadeia para que essa semente frutifique e se faça uma árvore grande em você. E você possa proclamar a salvação, como fez Isaías. Levar para as pessoas uma palavra de conforto. Aquele que está angustiado e aflito, uma palavra que escuta às vezes, sara. E tem irmãos que têm dons e nem percebem. Aqui em São Paulo, numa certa igreja, tinha um irmão que tinha um dom e alguns irmãos perceberam. O dom dele, não sei se ele soube depois. Mas se a pessoa estivesse muito aflita, muito cansada e saudasse ele, quando ele falava assim, a paz de Deus, entrava um poder de Deus na pessoa e ela não tinha mais cansaço, medo, entrava uma paz no coração dela. Tinha um amigo meu que falou assim, irmão Luiz, tem muitos irmãos que ficam esperando esse irmão depois da igreja. Ele não sabe, mas quando ele fala paz de Deus, o descanso de Deus entra no coração. Você acredita nessas coisas bonitas? Sabe o que é isso? É Cristo manifestando-se entre nós. Nós fomos soltos. Nós fomos soltos. Hoje aquele irmão não está aqui não, mas a palavra de Deus está aqui. Irmão, receba a paz de Deus. Descanse o seu coração nessa palavra. Não tenha medo. Não se assuste. O Senhor é contigo. O maravilhoso é que essas palavras não são palavras de auto. Aí no mundo tem autoajuda. Palavras fica repetindo, palavras vazias. Aqui não. Aqui é o Senhor que encaminhou para nós um relacionamento maravilhoso. Se você crê, eu posso fazer tudo. Sementinha de mostarda, é isso aqui. É o que o Senhor precisa de nós, não mais do que isso. Dá para a gente hoje entrar na comunhão dessa palavra? O que é que você precisa aqui hoje, irmão? O que é que você precisa aqui hoje? Hoje o médico dos médicos
pode passar para você uma prescrição boa que você vai sair aqui e vai voltar para sua casa descansado. Tem pessoas que entram no médico tremendo. Você já viu? Vai falar na síndrome do avental branco. Tem pessoas que quando vê o médico começam a tremer. Eu fui tirar sangue esse dia, a moça ficou olhando bem, vendo um cara velhinha, né? O senhor está passando bem? Que tirou tanto sangue, viu? Acabou com o meu sangue. O senhor está passando bem? Eu falei, estou bem. Está tudo bem com o senhor? Eu falei, está tudo bem, moça. Muito gentil a menininha. Eu estou bem. Ela ficou, você vai dar um piripaque aqui. Eu falei, não, pode tirar o sangue, eu estou bem, moça, está tudo bem. Irmãos, tem pessoas que chegam perto de médico, mas a tremer. Tem medo. Né? Tem medo. Fica assustado. O que será que o médico vai falar? Mas quando o médico fala, olha, eu estive te analisando, está tudo bem com você. A pessoa sai melhor do que entrou. Sai, eu já não estou com doença grave, eu estou bom. E hoje o senhor fala, você não tem doença grave, seu coração vai ficar bom. Viu? A palavra do Senhor vai te acalmar aqui. Homem de Deus, mulher de Deus, não temas, porque o Senhor anda com você. Aonde você for, você tem um amigo muito próximo. Irmãos, tem hora que Deus faz umas coisas que parece que não é Ele que faz. Parece que não é. Deus toma umas ações que, se a gente for fazer raciocínio lógico, e esse é o problema, o homem quer colocar Deus dentro dos seus parâmetros. Deus não cabe em nada. Deus não cabe em parâmetro nenhum. Deus não pode ser analisado. Quem é que pode analisar Deus? Agora, se a sementinha pequenininha estiver no seu coração, você vai começar a se armar de um outro jeito de olhar. Sabe que existem bactérias e vírus que são tão pequenos que não podem ser vistos a olho nu. A estrutura nossa, a célula, ela tem estrutura lá dentro que não pode ser enxergada. Por exemplo, um átomo. Ela tem elétrons, prótons, nêutrons. São coisas que estão lá dentro, mas você não pode enxergar isso aqui. Mas quando o homem se arma de uma certa tecnologia, microscopia eletrônica, de alta resolução, ele consegue enxergar aquilo que ninguém enxergaria se não fosse pela tecnologia. Entendeu? É o recurso que a tecnologia dá. Eles põem aí uns equipamentos, aí, uns telescópios, vasculha, descobre até astro, no meio daquelas poeiras de estrelas, vai lá, amplia, vai ampliando, até que ele faz um zoom e acha uma coisa. Porque o olho ficou armado com a tecnologia. Se Deus te armar com a fé, você vai achar todas as bactérias, todos os vírus, mas vai achar as estrelas e as galáxias lá em cima também. Você vai ver os problemas aqui embaixo e vai ver as grandezas lá em cima. Você vai ser uma mulher crente, um homem crente. É isso que aconteceu com muitos do passado, irmãos. Eles não davam valor para os problemas presentes porque eles enxergavam o futuro. Eles tinham essa visão espiritual equilibrada. Nós temos que enxergar os problemas pequenos que a bactéria ninguém enxerga, mas depois que ela chega e entra no corpo, o problema é grave. O menino falou aqui, não é? Estava com uma colônia aí. E isso é o que acontece. É invisível, mas mata. Assim são os problemas espirituais. Eles vão entrando no espírito, vão se aninhando em nós, vão tirando de nós a força. Mas toma uma dose boa de antibiótico, aqueles bichos morrem tudo. O senhor vai dar uma dose de antibiótico e vai morrer muita bactéria que está incomodando essa igreja aqui. Glórias ao Senhor. O Senhor manda essa palavra, vai ser como um remédio. Já viu nos aviões quando passam na lavoura? Eles passam, jogam lá uma nuvem, aquilo cai lá embaixo, daqui a pouco cai as largatas tudo para o chão. Morre tudo. O que aconteceu? Passou um avião e detetizou a lavoura. Hoje essa palavra vai dar uma detetizada na igreja aqui, ó. Muita bactéria que incomoda, muito bicho que atrapalha, vai te tirar o sossego, mas não. Isso vai te dar paz. Acalma o teu coração. Descansa no Senhor. Sabe que o medo do inimigo faz o inimigo maior do que ele é. E o amor a Deus faz Deus um pouco mais na nossa compreensão do que ele é. Se nós soubéssemos o tamanho de Deus, se nós soubéssemos o poder de Deus, nada parava na nossa frente e armar com essa lente da fé. Você aceita essa palavra hoje? Se arme com a visão de quem é Deus na sua vida. Quem é Deus para você? E quem é você para Deus?
Tem muitos que dão tanto valor ao inimigo no tempo todo. O inimigo, é inimigo, é inimigo. Larga o inimigo para lá. Fala de Jesus. O inimigo está perseguindo, eu tenho que perseguir mesmo. Eu tenho que fazer isso mesmo. Olha quem está te ajudando. Jesus. Fala de Jesus. Fala menos do inimigo, fala mais de Jesus. Conta menos problema, conta mais obra. Você começar a falar muita obra, daqui a pouco começa a ter um movimento em volta de você. Uma luz chama outra luz. Uma glória chama outra glória. E tem glória que foi embora que vai voltar. Receba essa palavra. Tem glória na tua vida que faz mais de 3 anos que não manifesta. Ela vai voltar a manifestar em nome de Jesus. Tem glória que te deixou ter mais de 3 anos. Tem mais de 3 anos que você é uma terra seca. Mas você não é uma terra desprezada, não é uma terra amaldiçoada. Vai chover, vai brotar, vai ter novidade do céu na sua terra. Glórias a Jesus. Ó terra seca, receba a água da palavra. Ó terra seca, receba a injunção da palavra de Deus no teu espírito. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Tem terra seca que vai sair daqui molhada e vai brotar. E vai brotar. Você não pode acostumar sem sentir o Senhor. Não pode. Dá uma olhada para o tamanho de Deus. Olha para o céu de noite. Olha para o sol de dia. Esse negócio aí tão grande. Isso aqui para Deus não é nada. Isso aqui tudo para Ele, ó, é nada. É nada. Agora estou olhando o problema. A minha conta que chegou. O diagnóstico médico. Diagnóstico médico não define morte. E nem um dado. Eu já vi na minha cidade. O professor que introduziu o método Cooper na universidade, fazendo uma caminhada, morreu de infarto cardíaco. Homem saudável, bonito, novo. Eu já vi muito velho encarquilhado, 90 e tantos anos. Olha lá, não morre de jeito nenhum. Morre todo mundo em volta e está de pé. Sabe por quê? A vida e a morte estão na mão de Deus. Quando ele fala para um crente, você não vai morrer tão cedo, não morre. Pode acontecer o que acontecer. A morte não tem autoridade. A morte presta obediência a Deus. A morte tem que obedecer a palavra de Deus. E a vida é a própria palavra de Deus. Que coisa bonita, né? Proclamou a salvação. Quando Jesus chegou aqui, ficou 30 anos em silêncio. Vocês podem ver como é que é o inimigo? Enquanto ele ficou calado, o inimigo ficou quieto. Tentou matar ele quando ele foi anunciado, porque o anjo desceu lá. E aqueles magos foram falar para Herodes, nasceu o rei aí. Os lábios ficaram alegres, mas ele ficou preocupado. Rei? Mas rei já tem um, eu não quero outro aqui. Não cabe 2 reis aqui. Mas, irmãos, o segredo é esse: mata todas as crianças. Mas nada disso foi surpresa, estava profetizado. Em Ramá ouviu-se uma voz de pranto e de choro. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Já leram isso aí? E não queriam ser consoladas porque os meninos já não existiam mais. Ele mandou matar nos contornos da onde Jesus tinha nascido, matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Mas eu falo uma coisa para vocês: essas crianças foram mais bem-aventuradas do que todos que estavam ali. Que nós vamos ver essas crianças no último dia lá na casa do Senhor. Mas ele mesmo não conseguiram pegar. Não conseguiram pegar. Daí para frente ele ficou calado 30 anos. Sabe o que o inimigo fez? Ficou 30 anos calado. Se ele não quer confusão, também não quero. Deixa ele quieto. Parece que ele vai ficar quieto e a coisa vai ficar boa. Porque eu continuo o Senhor desse mundo. Porque Adão foi colocado para governar essa terra. O Senhor falou para ele: Adão, olha, governe essa terra. Era para ele estar mandando em tudo aqui, os filhos de Adão, tudo tomando conta de tudo. Que desastre. Agora o próprio inimigo falou para Jesus: tudo isso aqui é meu. Adão traiu a sua confiança. Agora está tudo na minha mão. Aí vem esse segundo Adão aqui, ó, a proclamação, anunciando. Aquele Adão mascou, falhou. Mas tem um Adão agora que vai pôr as coisas tudo em ordem, acertar as coisas. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Esse segundo Adão está consertando tudo em você. Você é a glória de Deus. Deus não se gloria mais em nada aqui. Deus não quer nada que mais agrada a Deus. Aqui tudo cheira a morte, mas você cheira a vida. Você é a glória de Deus. Quando Deus te olha,
Deus se alegra. Você acredita que Deus fica alegre olhando você? Ele se alegra com você. Ele se alegra com você. Recebe essa palavra. Deus se alegra com você. Com toda a sua baixa estatura espiritual, com seus defeitos constantes, escuta isso, Deus se alegra com você. Povo meu, alegria minha, diz a palavra. Deus se alegra com você. Deus gosta de você. Deus gosta da sua constância. Mesmo quando você dá umas mascadas, você está aqui outra vez. Árvore plantada junto ao ribeiro de água, ninguém te arranca desse lugar. E ninguém vai impedir de aparecer fruto aí. 30 anos quieto, tudo ficou quieto, mas de repente o pregador começou a pregar. De repente o carpinteiro largou seu ofício e veio cumprir seu objetivo. Numa festa, num dia, o Simão lembra, num casamento, ele tinha falado para Maria: ó, vou começar a fazer os sinais para os quais eu fui chamado, para me identificar como Messias. Ela sabia. É tanto que ela estava esperando um sinal, acabou rindo. E ela foi querer apressar Jesus. Ó, acabou o vinho. E não foi mais o filho dela que conversou com ela, foi o Deus dela. Mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Cuidado quando você falar com o seu filho Jesus e falar com Deus. Esse assunto não é para você entrar nele. Ela virou as costas, faz tudo que ele mandar, o negócio está com ele aí. Aí a transformação de água em vinho. Daí para frente, o pesadelo das trevas começou. E não vai parar nunca mais. Porque o Senhor vai colocar tudo debaixo dos pés dele. Sabe o que Paulo falou? Deus colocará Satanás debaixo dos pés da igreja. Já leram isso aí? A idade não está ajudando. É isso, irmãos, que vai acontecer. 3 anos. Quanto tempo durou de Adão caído até Jesus? 4.000 anos. Em 3 anos, Jesus desfez tudo que foi feito de errado aqui. 3 anos. Jesus acabou com tudo que ele arrumou aqui. 3 anos. Jesus incendiou a terra. Sabe o que ele falou? Eu vim pôr fogo nessa terra. E que mais eu quero se o fogo já está aceso? E esse fogo está aceso dentro do teu peito. É o fogo do Espírito de Deus. Vai queimar toda a miséria, toda a erva daninha, toda a sorte de iniquidade. Glória ao nome do Senhor. Esse fogo que vai queimar toda a sorte de iniquidade. 3 anos, ele anunciando, proclamando a salvação. Aonde ele passava, cego via, morto ressuscitava. Os demônios tinham pavor dele. Gritavam o nome dele e falava quem ele era, reconhecia quem ele era. No final, despido, rasgado de chicote. O chicote daqueles romanos, irmãos, era feito assim, ó. Eu já vi isso aí, na ponta eles colocavam osso de carneiro, ou senão chumbo. Quando eles batiam o chicote, eles puxavam, aquilo vinha com muita rapidez, quando batiam na carne, dilacerava pedaço, tirava pedaço do corpo. Jesus foi rasgado de chicote. Tiraram as vestes dele, pregaram ele na madeira e ficaram alegres. Até Herodes e não me lembro quem, acho que foi Pilatos, não estavam muito bem, ficaram amigos. Parecia que tudo estava bem, mas ele ali, desnudado, rasgado, machucado, ele veio vestir você de salvação, vestir você de glória. Lá em Apocalipse, fala assim, olha, falou para aquele ancião de lá: você acha que você é muito bom, você é rico, que você tem tudo. Mas eu vou falar uma coisa para você: você é um pobre cego, desgraçado e nu. Compre para você uma vestimenta. Compre ouro fino, provado no fogo. É isso que Jesus, ele proclamou a salvação.
para todos nós. E ela está de pé. Essa proclamação aqui não é um ato morto, é um ato vivo, contínuo, permanente. Em qualquer momento, aonde você estiver, a proclamação de Deus está sobre você. Ocasiões que... Sabe o que vestir de salvação? É claro que é para a eternidade, mas não é só isso. Não é só isso. Quem está salvo, ou quem permanece salvo pela fé, porque se perdermos a fé, perderemos a salvação. Enquanto temos fé, estamos salvos. Enquanto você estiver em Cristo, a salvação, ela reflete na sua vida. Ela cria em você desdobramentos na sua vida natural. E Deus muitas vezes vai se glorificar em você. Vai se glorificar em você. Muitas ocasiões Deus está experimentando cada um de nós e se gloriando e se glorificando em nós. Uma vez eu estava pensando, Deus conduziu Moisés para sair do Egito. E aquilo parecia muito bem, mas tinha um problema sério. Deus levou Moisés, aparentemente, para uma armadilha. Porque chegou a uma certa altura da fuga, eles estavam correndo a pé. Aqueles egípcios tinham cavalo, carros e armas. Eles tinham fome, medo e corriam a pé. Quando chegaram em frente ao mar, Moisés podia falar: fui traído, fui traído, fui traído. E eles gritaram: e agora? Quando Moisés viu que não tinha saída, o que ele fez? Eu conheço quem me mandou vir para cá. E agora, Senhor? O que você tem na mão aí? Cajado. Bate nessas águas aí. Porque esse cajado, o máximo que ele poderia fazer é molhar. Mas com minha ordem vai fazer um milagre terrível aí. Você vai ver que eu não ponho você encruzilhado assim, sair. Irmã, Deus não vai te levar para a Puca não, hein? Deus não vai te levar para um beco sem saída não. Se tem um beco sem saída, Deus vai se glorificar nesse beco sem saída. É isso que ele fez. Nunca ninguém viu aquilo, o mar se abrir. Passou até passar o último. Ainda soprou ele: olha lá para trás, estão chegando. Entraram pelo mesmo caminho. O sacerdote saiu o último. Olha, estão lá dentro do caminho que eu abri. Mas esse caminho que eu abro é só para o meu povo passar. Daqui a pouco as águas fecharam com tanta violência que eles foram massacrados pela coluna. Aquela massa de ar bateu, eles foram massacrados. Quebrou os carros. Foi jogado lá fora. Carro quebrado. Por quê? Porque Deus se glorificou naquele momento em Moisés e aquele povo. Pode saber que Deus vai se glorificar em você muitas vezes. Salvação é a vida eterna, claro que é. Mas até lá, ainda Deus vai se glorificar em você. É num gesto seu. É quando você se firma em Cristo e não abre mão, o Senhor fala: agora eu vou fazer alguma coisa nova por aqui. É assim que Ele faz. É quando a nossa confiança não vacila. Nós estamos seguros. O Senhor tem, então, a liberdade. E Ele pergunta hoje para nós, no encerrar dessa palavra: você acredita que eu posso fazer por você até onde? Até onde você põe a sua fé no Senhor? Até onde vai sua confiança? Até onde for sua confiança? Até ali o Rei dos Reis vai trabalhar. Até onde você for na sua fé, até lá Deus vai contigo. Guarda isso. Ele não conhece limites, não conhece restrições. Ele se vestiu de salvação. A coisa mais maravilhosa que eu acho é isso. Não tinha aparência, não tinha dinheiro. E não, pelo que eu vi nas palavras aqui, não tinha uma pregação assim importante também não. Não pregava para encher a multidão. O negócio dele era objetivo. Falava simples, falava poderosa, mas simples. Nunca impressionava, não tinha veste bonita, não era bonito, não era forte, era feio. Mas a graça de Deus se derramava nos lábios dele. Vestir de salvação, irmãos, é parecer com Jesus. Quanto mais nós parecermos com Ele,
quanto mais nós estaremos vestidos de salvação. Ele foi despido na cruz para te vestir para sempre. A nudez é vergonhosa. Quem tem brilho, quem tem estrutura espiritual, tem vergonha da nudez. Qual dessas santas aqui, qual desses homens santos aqui, que ficaria nu? Porque quem fica nu, perdeu o temor de Deus, porque o nosso corpo é vergonhoso. O nosso corpo, o pecado mora nele. E por causa disso, o nosso corpo tem que ser escondido. O único corpo nu que não tinha vergonha nele era o corpo de Adão e Eva. Sabe por quê? Porque eles eram inocentes. Uma criancinha pequena, você pode tirar a fraldinha dentro da cara, dele ou dela, ela fica rindo, olhando para você. Sabe por quê? Porque ela não tem maldade em nada. O corpinho dela é um lugar de inocência. Assim que era Adão e Eva. E agora nós vamos ter um corpo maravilhoso. Mas não vai ser corpo de homem e mulher mais, vai ser corpo de glória. Vamos experimentar as delícias do Rei. Não desanime, irmã. Hoje tem um remédio para o seu coração. Vai sair com um coração suave. Se você aceitar essa palavra, você vai chegar na sua casa, seu coração vai estar tranquilo. Aquela preocupação. Tem gente que tem tanta aflição que ele pensa que está tendo um infarto. Acho que eu vou ter um infarto, não é possível. Você não vai ter infarto nenhum. Jesus Cristo mora dentro do seu coração. Glórias ao Senhor. Ó mulher, homem de Deus, não tem infarto te esperando. Sabe o que tem? É a palavra de Deus te consolando. Você está com medo de ter infarto? Você não vai ter infarto nenhum. Você vai ter o descanso.